Treinamento. O vídeo de hoje é sobre como escolher treinadores do Espírito. Para você que é um atleta de Cristo ou você que quer conhecer a Cristo, é muito importante você escolher as pessoas que vão ensinar a você como andar e como conhecer a Cristo. A narrativa determina o que você vai comer, o que você vai beber, como é que você vai fazer. Os professores têm formado uma galera ou para vencer ou para perder. E tem uma outra galera que ensina um engano. Pior que tá nesses dois é aquelas pessoas que são enganadas. Aquelas pessoas que acham que estão se tornando vencedores, mas estão se tornando enganadores, estão aprendendo algo falso. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Hoje eu vou dar alguns elementos para vocês e vou deixar para vocês as pessoas que me treinam. Homens de Deus, homens que não são perfeitos, mas homens que pregam um evangelho verdadeiro, cristocêntrico, Cristo no centro, não o homem no centro. E é sobre esses homens que você vai conhecer, que você vai poder também aprender. Eu quero dar para vocês aquilo que eu dou para minha família. Então, queria primeiro falar antes o que Davi fala em Salmos 18, do 32 ao 34. Ele diz assim: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Rei Davi está dizendo aqui que a vida de um rei, ela tem que ser treinada. É importante você ter um treinador. Davi gastava horas e horas buscando a Deus em oração. O mesmo tem que ser feito hoje em dia. A gente vê também Paulo, em 1 Coríntios 9, do 24 ao 26, ele dizendo assim: Vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Correm de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Paulo está fazendo aqui a menção aos Jogos Olímpicos, acredito eu, naquela época, né? Ele estava vendo esses caras treinando, se dedicando para ganhar uma medalha. E ele diz assim: todos eles têm que passar por um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo, logo perece. Mas nós, cristãos, fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ele fala sobre a eternidade. Então ele compara a vida do cristão como a de um atleta. A diferença é que a medalha de um atleta, quando passa aquele ciclo olímpico, agora vem um outro ciclo. Agora você vai ter que repetir tudo de novo. O cristão não, ele passa uma eternidade, sei lá, passa uma vida aqui de 50, 30, depende do tempo que você vive aqui na Terra. Você é muito breve, é muito curta essa vida. Depois, ou você vai até na eternidade no amor de Deus, ou na ira de Deus. Os dois vão existir uma presença divina. A diferença é que uma turma maior vai estar na ira de Deus e uma turma remanescente, né, vai estar no amor de Deus. É sobre esse treinamento que eu quero que você comece a treinar a sua vida. Porque eu não quero te ver na ira de Deus. E também não quero eu estar na ira de Deus. Então é muito importante para mim quem tem ensinado para mim o evangelho que eu tenho que viver. Isso faz a diferença. E no final desse vídeo eu vou te apresentar os meus caras que me treinam, né? É óbvio que tem muito mais do que eles, mas hoje eu vou representar alguns aqui para vocês. E ele diz assim: não corro com quem corre sem alvo, ou sim, sem um objetivo, sem um alvo. Eu quero chegar lá, ó. Eu tenho um alvo, eu sei aonde eu quero chegar. E não luto com quem esmurra o ar. Você já viu aqueles lutadores fazendo sombra? Eles não estão lutando. Eles não estão ali para valer. Mas quando eles têm alguém do outro lado querendo arrancar a cabeça dele, é muito importante ele saber como lutar, como aplicar os seus golpes. Então, para a gente terminar, eu queria falar de algumas pessoas que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Atualmente, muitos meus familiares, meus amigos, pessoas que eu conheço, têm buscado um caminho que eles acreditam ser certo, mas não é.
Porque as pessoas que têm ensinado para eles, eles têm ensinado o desejo do coração deles. São pastores, são homens de Deus, entre aspas, pregando sobre os desejos humanos, a prosperidade, a cura, né? Criando certas maneiras, né? Não é a cura verdadeira, mas é algo que é relacionado ao seu esforço. Se você fizer isso, você vai ganhar isso. Se você der isso, você vai ganhar isso. O reino de Deus não é uma barganha. Jesus não é o rapaz da lâmpada mágica, né? Ele vai literalmente ter que aparecer na sua vida e você vai ter que entender que vai ser através dos aprendizados das pessoas que vão te ensinar. Então eu queria que você se atentasse para as pessoas que você tem ouvido, as pessoas que têm falado na sua vida. A mensagem é Cristo no centro ou é o homem no centro? Isso faz uma diferença danada. Então, eu queria começar com um canal de YouTube que é muito legal, é o Defesa do Evangelho. Um canal que envolve diversos pregadores que pregam o cristianismo, né? A qual que foi reformado por Lutero, aquelas pessoas que literalmente estão trazendo a palavra de Deus que vivifica, né? Paulo Júnior é um grande amigo meu, uma pessoa que eu falo toda semana. Ele tem um canal, Paulo Júnior Oficial, né? Que todo dia tem mensagens. Então eu queria muito que você também entendesse, buscasse esses elementos. E queria falar de um grande amigo meu, por 23 anos eu convivi com ele e atualmente eu e a minha família vamos na igreja Mananciais e a gente busca, é muito importante entender que se você não tiver no lugar certo, com as pessoas certas, com a narrativa correta, você não vai estar andando no caminho reto. O pastor Ricardo é um homem correto, é um homem que eu conheço na sua intimidade e ele abriu a igreja Mananciais, que eu me lembro quando ele abriu, e hoje essa igreja tem crescido muito. Ela não tem nem placa, mas é também uma pessoa que eu recomendo para você. Os pastores da igreja dele são pessoas que buscam a Deus santos, estão ali o tempo inteiro se aprimorando no evangelho, querendo conhecer, crescer. O John Bick é uma pessoa que eu recomendo muito para você, um excelente professor, uma pessoa que vai poder trazer o evangelho correto, raiz, como você deve viver. E o Paul Washer, um dos meus favoritos, o meu Benaia, né? Uma pessoa que vai poder desafiar você a virar um homem de verdade, você mulher virar mulher de verdade, coluna de verdade na sua casa, você jovem viver uma vida santa. Ele tem uma linha de ensinamento de provérbios para os jovens, como é que a gente pode viver o evangelho. Então, eu acho que essas pessoas que eu tenho me alimentado e alimentado a minha família, eu queria que você pudesse ouvir um pouco das mensagens desses homens e seguir eles, né? Poder ouvir a mensagem correta. Porque se você estiver ouvindo algo que você acha que é certo, mas é errado, mesmo que você ache que é certo, vai te levar para o caminho errado. E a analogia para a gente fechar é tipo assim. Eu me lembro que eu coloquei um endereço, né, no meu aplicativo e o endereço estava ali, a rua estava certa. Mas o CEP, né, o CPF, né, o CEP, que é o zip code, era de uma outra cidade. Então acabou me levando para um outro lugar. Era o mesmo endereço, mas me levou para um lugar errado. Eu tinha certeza que eu ia chegar no lugar certo e eu cheguei no lugar errado. Quantos homens de Deus tem acontecido isso? Eles estão colocando o mesmo endereço, mas o CEP, né, o zip code está errado. Então, queria que vocês pudessem se alimentar desses homens que têm uma palavra santa, verdadeira, bíblica. E lembre, o seu dever é ver se essa palavra está na Bíblia. Se tiver, amém. Se não tiver, não diga amém. Que Deus abençoe, que espero que esses professores possam fazer diferença na sua vida.